Amém, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 7. Amém? Romanos, capítulo 12, do versículo 3 até o versículo de número 7. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine, esmere-se no fazê-lo. Amém? Gostaria, antes da gente meditar nesse texto da palavra de Deus, de estar orando. Senhor Jesus, obrigado. Nós louvamos o Teu nome por essa noite. Nós Te agradecemos pela vida de cada professor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor distribui dons à Tua igreja. E dentre esses dons que Tu distribuis à Tua igreja, Tu também, ó Deus, concedes o dom do ensino. Ó Deus, que a Tua graça continue a ser derramada sobre cada um de nós e que, como a Tua palavra nos diz, que nós possamos servir de acordo com o dom que recebemos, ó Deus, de acordo com a graça que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria começar essa pequena reflexão com uma pergunta. Como que você vê a oportunidade que você tem de ser professor, de exercer o privilégio de ensinar, de educar? Muitas vezes a ação de ensinar, ela está muito relacionada com o estudo, com a formação acadêmica, e às vezes a gente corre o risco de encarar essa oportunidade de ensinar como uma mera habilidade humana, desenvolvida e aprimorada pela formação acadêmica. Mas a palavra de Deus nos diz nesse texto que nós lemos, que nós temos diferentes dons, versículo de número 6, de acordo com a graça que nos foi dada. Eu queria primeiramente meditar nessa palavra dom, A palavra dom no grego é a palavra carisma, de onde vem a palavra carisma. E a palavra graça é a palavra caris. Então, no grego, dom está relacionado com graça. É algo que Deus dá imerecidamente. Deus dá livremente, independe do nosso mérito. A habilidade, a capacitação que nós recebemos para realizar bem algo, de acordo com o que nos foi dado livremente por Deus, independente dos nossos méritos. Isso é graça de Deus, e o dom é a graça de Deus manifesta na nossa vida. Agora, quando Deus nos concede
esse dom, essa graça, quando Ele manifesta essa graça na nossa vida, Ele tem propósitos específicos. Deus deseja que através da graça que Ele manifesta na nossa vida, o seu nome seja glorificado. Amém? Deus nos dá dons, Deus nos dá habilidades, graça que vem dEle, imerecida, para que nós o glorifiquemos. Eu queria também, a esse respeito, ler lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça de Deus é uma só, mas ela tem múltiplas formas. Talvez em alguma tradução está escrito a multiforme graça de Deus. O ensino é uma das formas em que a graça de Deus se manifesta. E a palavra de Deus fala que nós que recebemos especificamente a graça de Deus se manifestando dessa forma, nós somos despenseiros ou administradores. Nós somos ecônomos ou mordomos ou intendentes, administradores. Imagina um dispenseiro, ele tem nas suas mãos algo que não lhe pertence, algo que foi colocado nas suas mãos para que ele tome conta e para que ele use adequadamente com um propósito específico. E Deus deseja que nós administremos bem essa graça que Ele nos concedeu para servir aos outros. Deus é glorificado quando nós usamos esse dom de ensinar, servindo fielmente outras pessoas. Como que a gente pode servir fielmente aquelas pessoas a quem Deus nos confiou a tarefa de ensinar? Como exercer fielmente o dom do ensino? Primeiramente, eu queria aqui, ao abordar esse aspecto, lembrar para os irmãos que Jesus é o nosso exemplo supremo de mestre. No texto que nós lemos, o primeiro texto, lá em Romanos capítulo 12, versículo 7, fala que aquele que ensina se esmere no fazê-lo. A palavra esmerar-se aqui significa não só ter o ensino, mas aplicar o ensino na vida cotidiana. Então, como que alguém pode se esmerar no ensinar? Primeiramente, nós precisamos ter fidelidade ao conteúdo a ser ensinado. Nós vemos que o próprio Jesus, quando Ele ensinou, Ele transmitiu aquilo que o Pai lhe tinha dado para ensinar, e Ele foi fiel em transmitir tudo. Ele não transmitiu somente uma parte, Ele não só transmitiu aquilo que era agradável, mas Ele transmitiu todo o conteúdo. Vamos ler lá em João capítulo 5, versículo 19 e 20, depois também no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 8. Em João capítulo 5, versículo 19 e versículo 20, nós lemos o seguinte: Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Jesus, tudo o que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele transmitiu, Ele recebeu de Deus e transmitiu fielmente. Lá no capítulo 17 de João, versículo de número 8, Jesus, na oração sacerdotal, Ele diz: pois eu lhes transmiti
as palavras que me deste, e eles as aceitaram. E esse conteúdo que Jesus recebeu de Deus e que ele transmitiu fielmente, integralmente aos seus discípulos, ele encarregou os seus discípulos de também transmitirem. Se nós lermos lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 20, nós vamos ler lá Jesus dizendo aos seus discípulos, quando ele ordena, que os discípulos, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Então, existe um conteúdo a ser transmitido que precisa ser, por parte daquele que ensina, absorvido, compreendido e transmitido. Jesus recebeu de Deus esse conteúdo integralmente, transmitiu integralmente, os discípulos tiveram esse mesmo cuidado. Se nós lermos lá em Atos capítulo 20, versículo 20 e 27, nós vamos ver que o apóstolo Paulo teve esse cuidado ao transmitir o ensino. Ele fala lá em Atos 20, versículo, primeiramente, de número 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Amém? Paulo não omitiu, ele não ensinou somente parte, ele ensinou todo o conteúdo que ele tinha recebido do Senhor e ele transmitiu fielmente, mesmo que isso custasse, mesmo que isso envolvesse sacrifício, mesmo que isso envolvesse perseguição, ele era fiel, ele era um bom despenseiro da graça que lhe havia sido confiado. No versículo de número 27, vamos ler o 26 também, ele diz o seguinte: portanto, eu lhes declaro que hoje estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes todo o conselho de Deus, ou toda a vontade de Deus. Quer dizer, ele não deixou nada do conteúdo que tinha que ser transmitido de fora, ele transmitiu integralmente. Ele compreendeu, ele absorveu, por graça de Deus, por capacitação do Espírito Santo, esse conteúdo e transmitiu fielmente. Uma outra coisa que nós aprendemos em relação a se esmerar no ensino, além de ser fiel à integralidade do conteúdo, tanto na compreensão como na transmissão, também é a necessidade de relacionamento pessoal com os alunos, tendo Jesus como modelo supremo de mestre, servindo de exemplo aos alunos. Vamos ler lá em João capítulo 13, do versículo 13 ao 15. Jesus disse assim: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Eu estava pensando, irmãos, Jesus como mestre, quanto que ele gastou de relacionamento com aqueles a quem ele ensinou? É impossível ensinar sem relacionamento. Jesus, ele tinha relacionamento com os seus discípulos e ele servia de exemplo para os seus discípulos. E ele deseja que nós também, ao nos esmerarmos no ensino, além da questão do conteúdo, além da fidelidade no transmitir o conteúdo, também desenvolvamos um relacionamento que seja abençoador, servindo de exemplo, de modelo para os alunos. Como que a nossa geração hoje precisa de modelos, de exemplos que possam inspirá-los.
e possa servir para essas pessoas de referência em suas vidas. Uma outra coisa que a gente vê na pessoa de Cristo é sensibilidade, flexibilidade e criatividade na didática, nos métodos de ensino. Lá em Mateus capítulo 4, versículo, desculpa, irmãos, Marcos 4, acho que 33. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Tem alguém que tem uma tradução diferente da minha, nesse versículo? Possa ler? Entre os irmãos aí. Pode ler. Jesus falava ao povo de modo que eles pudessem entender. Então Jesus também, ele se preocupava com a didática. Quantas formas diferentes ele usou de ensinar, porque o objetivo dele era que o povo realmente pudesse entender aquilo que ele estava ensinando. Eu gostaria, irmãos, de concluir lembrando, que Jesus deve ser a nossa fonte de inspiração, o nosso referencial maior no exercício desse ministério, dessa graça de ensinar. Eu queria estar orando, agradecendo pela vida de cada professor e pedir que ele continue derramando sobre nós da sua abundante graça, para que a gente possa exercer fielmente esse dom. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor é um mestre maravilhoso. Ninguém se compara contigo, Senhor, na fidelidade, na integralidade daquilo que o Senhor transmitiu, na sabedoria, na graça. Ó Jesus, nós estamos precisando nessa noite da Tua graça sobre nós. Eu agradeço-te pela vida de cada professor. Eu te agradeço pela graça que o Senhor já tem derramado sobre cada um deles. Mas nós continuamos necessitados da Tua graça. Precisamos cada dia que ela se manifeste abundantemente na nossa vida, nos ajudando realmente, não só a absorver o conteúdo, mas a transmiti-lo. Ó Jesus, que o Senhor nos ajude a nos relacionar, ó Deus, adequadamente com aqueles que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Ajuda-nos a amar, a nos relacionarmos de uma maneira adequada com eles, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos exemplos que inspiram, ó Deus, cada um daqueles que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, flexibilidade, criatividade, ó Deus, na questão, ó Deus, dos métodos de ensino. Vivemos uma época, Senhor, onde as coisas mudam tão rapidamente. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, ó Deus, professores que realmente sejam instrumentos nas Tuas mãos para a edificação da Tua igreja, Senhor. Eu louvo o Teu nome pela vida de cada professor aqui presente e rogo sobre eles a Tua bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.